A menina que minha mãe acolheu tentou me substituir e roubar nossa família. Meu nome é Sofia e eu tinha 14 anos quando minha vida virou um pesadelo completo por causa de uma garota chamada Beatriz. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá! Tudo começou quando minha mãe decidiu que seria uma boa ideia abrigar a filha da melhor amiga dela, que estava passando por uma fase difícil, como se isso justificasse tudo que veio depois. Eu deveria ter desconfiado desde o primeiro dia. Beatriz chegou em casa com 2 malas grandes e um sorriso que não chegava aos olhos. Era bonita, do tipo que chama atenção sem esforço, com cabelos cacheados e uma voz doce que enganava qualquer adulto em segundos. Mas eu via algo diferente nela, algo que me deixava desconfortável. Vai ser divertido ter uma irmã temporária, minha mãe disse, me abraçando enquanto Beatriz subia para o quarto de hóspedes. A mãe dela está internada por depressão severa, e ela precisa de um ambiente estável até as coisas melhorarem. Eu apenas concordei com a cabeça, mas já sentia um aperto no estômago. Talvez fosse intuição, ou talvez fosse o jeito que Beatriz havia me olhado quando pensou que ninguém estava vendo, como se estivesse calculando alguma coisa. Os primeiros dias foram relativamente tranquilos. Beatriz se comportava como uma hóspede modelo, ajudava na cozinha, mantinha seu quarto arrumado, conversava educadamente no jantar sobre escola e planos para o futuro. Minha mãe estava encantada com ela. Viu como a Beatriz é madura para a idade? Minha mãe comentava comigo à noite. Ela passou por tanta coisa, mas continua tão doce e prestativa. Eu queria concordar, realmente queria, mas havia pequenos detalhes que me incomodavam, como a forma que ela pegava minhas coisas emprestadas sem pedir, uma caneta aqui, um elástico de cabelo ali. Ou como ela sempre aparecia quando eu estava no telefone com minhas amigas, ficando por perto ouvindo conversa alheia. Foi na segunda semana que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Eu havia deixado meu diário embaixo do colchão, como sempre fazia, mas quando fui procurar, estava em um lugar ligeiramente diferente. As páginas pareciam ter sido manuseadas. Confrontei Beatriz sobre isso durante o jantar. Você mexeu no meu diário? Ela arregalou os olhos, parecendo genuinamente ofendida. Claro que não, Sofia. Por que eu faria isso? Minha mãe olhou para mim com aquela expressão de decepção. Sofia, não é legal acusar as pessoas sem provas. A Beatriz está passando por um momento difícil. Engoli seco e pedi desculpas, mas no fundo eu sabia que não estava imaginando coisas. A partir daquele dia, comecei a observar Beatriz mais atentamente. E quanto mais eu observava, mais percebia que havia 2 versões dela. A Beatriz doce e educada que aparecia na frente dos adultos. E a Beatriz que eu via quando estávamos sozinhas. Foi numa tarde de sábado que presenciei a primeira demonstração real de quem ela era. Eu estava lendo no quintal quando ouvi nossa gata Luna miando de forma desesperada. Corri para investigar e encontrei Beatriz no fundo do quintal, segurando Luna de cabeça para baixo. O que você está fazendo? Gritei, correndo para pegar minha gata. Relaxa, Beatriz disse, largando Luna com indiferença. Só estava brincando com ela. Luna saiu correndo, claramente assustada. Olhei para Beatriz, procurando qualquer sinal de remorso ou explicação, mas ela apenas deu de ombros. Gatos são dramáticos, ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Naquela noite, tentei contar para minha mãe o que havia acontecido, mas Beatriz já havia chegado primeiro com sua versão dos fatos. A Sofia está sendo meio paranoica comigo, ouvi Beatriz dizer quando desci para a cozinha. Acho que ela não gosta de dividir a atenção da senhora. Minha mãe me olhou com uma expressão preocupada quando entrei na cozinha. Sofia, a Beatriz me contou que vocês tiveram um mal-entendido hoje. Ela estava machucando a Luna, eu disse, tentando manter a voz calma. Eu não estava machucando ninguém, Beatriz rebateu, com lágrimas nos olhos. Só estava fazendo carinho nela. A Sofia está inventando coisas. E assim começou o padrão que se repetiria pelos próximos meses. Toda vez que eu tentava expor o comportamento de Beatriz, ela já tinha uma explicação pronta e lágrimas nos olhos. Minha mãe, tentando fazer o papel de mediadora, sempre acabava acreditando na versão dela. As coisas escalaram rapidamente depois disso. Começaram pequenos acidentes, meu shampoo foi trocado por água sanitária diluída, deixando meu cabelo com um cheiro horrível. Meus trabalhos escolares desapareciam misteriosamente na véspera da entrega. Roupas minhas apareciam rasgadas ou manchadas. Quando eu reclamava, Beatriz sempre tinha uma explicação inocente. Nossa, Sofia, que estranho. Talvez você tenha deixado cair algo no seu shampoo? Seu trabalho? Não vi não. Você tem certeza de onde deixou? Que pena da sua blusa favorita. Essas máquinas de lavar às vezes fazem isso mesmo. O pior de tudo era ver minha mãe acreditar nela, sempre sem questionar. Eu estava me sentindo louca, como se estivesse vivendo numa realidade alternativa onde tudo o que eu dizia era questionado, mas Beatriz era tratada como uma santa. As coisas chegaram ao limite numa manhã de segunda-feira. Eu havia passado o fim de semana inteiro trabalhando num projeto de biologia que valia metade da nota do bimestre.
Deixei tudo organizadinho na mesa da cozinha antes de dormir, para não esquecer de levar para a escola. Quando desci de manhã, o projeto havia desaparecido. Procurei por toda a casa desesperada até encontrar os restos dele no lixo da cozinha. Alguém havia rasgado tudo em pedaços pequenos e jogado junto com restos de comida. Meu projeto, gritei, tentando salvar alguma coisa do lixo. Beatriz apareceu na cozinha, já arrumada para a escola, fingindo surpresa. Nossa, o que aconteceu? Alguém destruiu meu projeto, eu disse, com lágrimas nos olhos. Que horror, ela disse, mas percebi um pequeno sorriso no canto da boca dela. Quem faria uma coisa dessas? Foi nesse momento que algo dentro de mim estralou. Eu sabia com absoluta certeza que tinha sido ela. E ela sabia que eu sabia. Mas não tinha como provar. Na escola, tive que explicar para a professora porque não tinha o projeto. Ela me deu uma segunda chance, mas com desconto na nota. Durante o recreio, me escondi no banheiro e chorei até não aguentar mais. Quando cheguei em casa, encontrei Beatriz na minha mesa, mexendo nos meus livros. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Sua mãe disse que eu podia pegar um lápis emprestado. Ela respondeu, sem nem se dar ao trabalho de inventar uma mentira convincente. Saia do meu quarto. Ou o quê? Ela perguntou, se virando para me encarar. E foi nesse momento que vi o verdadeiro rosto dela pela primeira vez. Frio, calculista, cruel. Vai contar para a sua mamãe? Ela não acredita em você mesmo. Eu fiquei paralisada. Ela tinha razão, e nós duas sabíamos disso. Você sabe qual é o seu problema, Sofia? Ela continuou se aproximando de mim. Você é fraca. Sempre foi mimada, nunca teve que lutar por nada. Eu passei a vida inteira tendo que me virar sozinha, e agora que finalmente tenho uma chance de ter uma família de verdade, você acha que vai me atrapalhar? Esta não é sua família, eu consegui falar. Ainda não. Ela disse com um sorriso que me deu calafrios. Mas vai ser. Naquela noite, deitada na cama, percebi que estava numa guerra que nem sabia que tinha começado. Beatriz não estava apenas sendo cruel comigo por diversão, ela estava sistematicamente tentando me substituir na minha própria casa. E eu precisava encontrar uma forma de me defender antes que fosse tarde demais. As próximas semanas foram as piores da minha vida. Beatriz intensificou seus ataques, mas sempre de forma sutil o suficiente para parecer acidental ou coincidência. Meu material escolar sumia constantemente. Minhas amigas começaram a receber mensagens estranhas do meu perfil nas redes sociais, mensagens que eu não havia enviado. Até que um dia, voltando da escola mais cedo por causa de uma consulta médica, flagrei Beatriz no meu computador. Ela estava logada na minha conta do Instagram, enviando mensagens maldosas para uma colega de classe. Então era você, eu disse da porta. Ela nem se assustou. Apenas fechou o computador e se virou para mim com aquele sorriso frio. Prove, ela disse simplesmente. E eu não podia. Não tinha como provar nada do que ela estava fazendo, porque ela sempre cobria os rastros perfeitamente. Mas naquele momento, olhando para ela sentada na minha cadeira, usando minha roupa, mexendo nas minhas coisas como se fossem dela, eu entendi que precisava mudar de estratégia. Se ela queria jogar, eu ia ensinar para ela como se joga de verdade. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há semanas. Se Beatriz queria brincar de gato e rato, eu ia mostrar para ela que também sabia caçar. Meu primeiro movimento foi começar a documentar tudo. Peguei um caderno velho e comecei a anotar cada incidente com data, hora e detalhes. Cada coisa que sumia, cada acidente estranho, cada comentário venenoso que ela fazia quando achava que ninguém estava ouvindo. Também comecei a observar os padrões dela. Beatriz era meticulosa, mas tinha manias. Sempre checava o celular às 7h15 da manhã, antes de descer para o café. Sempre tomava banho exatamente às 21h30. E sempre guardava alguma coisa debaixo do colchão. Eu só não sabia o que. Durante uma semana inteira, fingi que nada havia mudado. Continuei reclamando das coisas que desapareciam, continuei sendo ignorada pela minha mãe, continuei deixando Beatriz achar que estava ganhando. Mas por dentro eu estava coletando informações como uma detetive. Foi numa quinta-feira que tive minha primeira vitória pequena. Eu havia escondido uma câmera minúscula, dessas que meu primo usa para gravar escateboar, atrás dos livros na estante do meu quarto. Quando revisei a gravação, lá estava Beatriz clarinho como o dia, mexendo na minha mesa e pegando meu pendrive com um trabalho importante. Mas ao invés de correr para minha mãe com a gravação, eu esperei. Precisava de algo maior, algo inegável. A oportunidade veio no fim de semana seguinte. Minha mãe havia saído para fazer compras, e Beatriz pensou que eu estava dormindo, mas eu estava escondida no corredor, observando. Vi ela entrar no escritório da minha mãe e mexer nos papéis da mesa. Ela estava fotografando documentos com o celular. Meu sangue gelou. Que tipo de documentos ela estaria fotografando? E por quê? Esperei ela sair do escritório e voltar para o quarto dela. Então, com o coração batendo a mil, fui investigar o que ela havia estado fazendo.
Os papéis estavam ligeiramente fora de ordem, mas reconheci alguns deles: documentos sobre o divórcio dos meus pais, papéis do seguro de vida, até mesmo informações sobre a conta bancária da minha mãe. Senti uma onda de náusea. Beatriz não estava apenas tentando me substituir emocionalmente, ela estava coletando informações sobre nossa família. Mas para quê? Naquela noite fingi estar doente para não ir jantar. Quando minha mãe subiu para ver como eu estava, aproveitei para testar uma teoria. Mãe, você tem certeza de que conhece bem a família da Beatriz? Ela franziu a testa. O que quer dizer com isso? É que, você já conversou diretamente com a mãe dela? Ou só com a amiga dela que te ligou? Minha mãe ficou pensativa por um momento. Bem, a Sandra, a amiga dela, foi quem me explicou a situação. A mãe da Beatriz estava muito abalada para conversar diretamente. Mas você viu algum documento? Alguma coisa oficial sobre a internação? Sofia, por que todas essas perguntas? Minha mãe perguntou, mas percebi uma pontinha de incerteza na voz dela. Só curiosidade e menti. É que a Beatriz às vezes fala coisas meio contraditórias sobre a situação da mãe dela. Plantei a semente da dúvida e esperei para ver se ela cresceria. 2 dias depois, durante o café da manhã, Beatriz cometeu seu primeiro erro real. Ela estava contando para minha mãe uma história sobre como visitava a mãe na clínica de reabilitação aos fins de semana. Mas eu me lembrava claramente que ela havia dito antes que não podia visitar por causa do tipo de tratamento. Pensei que você tinha dito que não podia visitar sua mãe, comentei casualmente. Beatriz me olhou com um brilho perigoso nos olhos, mas rapidamente se recuperou. Assim, antes não podia. Mas agora o médico liberou. Minha mãe não disse nada, mas notei que ela prestou atenção na conversa. Foi nessa mesma manhã na escola que descobri algo que mudou tudo. Eu estava na biblioteca fazendo uma pesquisa quando ouvi 2 meninas da série anterior conversando. Você soube da Beatriz Santos? Uma delas disse. Meu corpo inteiro ficou alerta. Beatriz Santos era o nome completo da Beatriz que morava conosco. O que tem ela? A outra perguntou. Minha prima estuda na escola anterior dela. Disse que a Beatriz foi expulsa por roubar dinheiro da cantina e mentir sobre morte na família para ganhar nota. Sério? E não é a primeira vez. Parece que ela já mudou de escola 3 vezes nos últimos 2 anos. Sempre a mesma coisa, começa boazinha, depois começa a aprontar. Senti como se o mundo tivesse parado. Finalmente eu tinha uma pista concreta sobre quem Beatriz realmente era. Naquela tarde, em casa, fingi estar fazendo lição no meu quarto, mas na verdade estava planejando meu próximo movimento. Se Beatriz tinha um histórico de mentiras e pequenos golpes, eu precisava descobrir exatamente qual era o golpe que ela estava aplicando na minha família. A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Na noite seguinte, acordei com sede lá pela meia-noite. Desci para a cozinha no escuro, tentando não fazer barulho, quando ouvi a voz de Beatriz vindo da sala. Ela estava falando baixo ao telefone. Me escondi atrás da porta da cozinha e prestei atenção. Ponto sim, ela está começando a desconfiar, mas ainda tenho controle da situação, Beatriz dizia. A mãe dela confia em mim completamente. Mais algumas semanas e eu consigo acesso total às contas. Meu sangue gelou. Não precisa se preocupar. Tenho todas as informações necessárias. Senhas, documentos, tudo. Quando der o golpe, vai parecer que foi a filha adolescente rebelde que roubou a mãe. Tive que tapar a boca com a mão para não gritar. Beatriz não estava apenas tentando me substituir. Ela estava planejando roubar minha mãe e fazer com que eu levasse a culpa. Claro que vou sumir depois. Já tenho tudo planejado. Em 2 meses estarei longe daqui, e elas nem vão saber o que as atingiu. A ligação terminou e ouvi os passos dela subindo a escada. Fiquei escondida na cozinha por mais 10 minutos, tentando processar o que havia descoberto. Beatriz não era uma adolescente problemática passando por uma fase difícil. Ela era uma criminosa. E eu era a única pessoa que sabia a verdade. Na manhã seguinte, observei Beatriz durante o café da manhã com outros olhos. A forma como ela sorria para minha mãe, como fazia perguntas aparentemente inocentes sobre trabalho e finanças, como se oferecia para ajudar com as tarefas administrativas da casa. Tudo fazia sentido agora. As perguntas sobre senhas do computador, o interesse súbito em ajudar com as contas da casa, até mesmo a forma como ela tentava me fazer parecer uma filha rebelde e não confiável. Mas saber a verdade era apenas o primeiro passo. Agora eu precisava descobrir como provar tudo isso sem acabar parecendo uma adolescente paranoica inventando histórias malucas. E mais importante ainda, precisava agir rápido. Porque se Beatriz realmente estava planejando dar o golpe em 2 meses, o tempo estava se esgotando. Aquela manhã na escola não consegui me concentrar em nada. Minha cabeça fervilhava de planos. Precisava de evidências sólidas, precisava de alguém que acreditasse em mim, e precisava de tudo isso antes que Beatriz executasse seu plano. Foi durante o almoço que tive uma ideia. Se Beatriz estava coletando informações sobre minha família, ela devia estar guardando tudo em algum lugar, e eu tinha uma boa suspeita de onde.
Naquela tarde, cheguei da escola determinada a encontrar onde Beatriz estava escondendo suas evidências. Ela ainda não havia voltado. Tinha aula de reforço às quintas, ou pelo menos era o que dizia para minha mãe. Fui direto para o quarto de hóspedes. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Se minha mãe chegasse em casa e me encontrasse mexendo nas coisas de Beatriz, seria o fim da pouca credibilidade que ainda me restava. Comecei pela cômoda. Roupas dobradas perfeitamente, alguns produtos de beleza, nada suspeito. Depois parti para o guarda-roupa. No fundo, atrás de algumas blusas, encontrei uma pasta de plástico azul. Minhas mãos tremeram quando abri. Dentro havia fotocópias de documentos da minha família, certidão de nascimento da minha mãe, extratos bancários antigos, até mesmo o testamento do meu avô. Mas o que mais me assustou foi uma lista escrita à mão com todas as senhas da nossa casa, Wi-Fi, computador, até mesmo o código do alarme. Como ela havia conseguido tudo isso? Continuei folheando e encontrei algo ainda pior, um documento que parecia ser uma identidade falsa. O nome era Beatriz Santos, mas a foto era de outra menina completamente diferente. Embaixo havia uma anotação: usar apenas em emergências, queimar após uso. Fotografei tudo com meu celular, tomando cuidado para não mover nada do lugar. Quando terminei, continuei procurando. Embaixo do colchão, encontrei 3 celulares diferentes. 3. Um deles estava ligado e tinha várias mensagens. Abri as conversas e senti meu estômago embrulhar. Eram mensagens entre Beatriz e alguém chamado R coordenando o que parecia ser uma operação complexa. Família perfeita. Mãe solteira bem de vida, filha problemática. Vai ser fácil. Quanto tempo você acha que precisa? Mais um mês. Estou quase conseguindo acesso às contas principais. A filha está começando a desconfiar, mas posso usar isso a meu favor. Como? Se ela me denunciar, vou dizer que ela está inventando histórias porque tem ciúmes. Já plantei algumas sementes sobre instabilidade emocional dela. Li as mensagens com horror crescente. Beatriz não estava improvisando. Tudo fazia parte de um plano elaborado. E pior, ela já havia me antecipado. Ouvi o barulho de uma chave na porta de entrada. Meu coração quase parou. Rapidamente recoloquei tudo no lugar, fechei a pasta e os celulares, e saí do quarto na ponta dos pés. Sofia? Você está em casa? Era minha mãe. Estou aqui. Gritei do meu quarto, tentando soar normal. Como foi o trabalho? Ela subiu para me ver, e percebi que estava com uma expressão estranha. Sofia, preciso conversar com você sobre uma coisa. Meu estômago despencou. O que foi? Recebi uma ligação da escola hoje. Disseram que você andou fazendo perguntas sobre a Beatriz para outras alunas. Como assim? Como a escola soube disso? Então me lembrei, as meninas na biblioteca. Beatriz devia ter descoberto que eu havia ouvido a conversa delas. Não foi nada demais, tentei explicar. Só estava curiosa. Sofia, eu sei que tem sido difícil dividir a atenção comigo, mas isso tem que parar. Minha mãe se sentou na beira da cama. A Beatriz está muito chateada. Disse que você anda seguindo, mexendo nas coisas dela. Eu não fiz isso, protestei, mas mesmo enquanto falava sabia como soava. Ela também disse que você anda tendo pesadelos e falando sozinha à noite. Estou preocupada com você. Pesadelos? Falando sozinha? Beatriz estava criando uma narrativa onde eu era problemática, a que estava perdendo o controle mental. Mãe, você precisa me escutar. A Beatriz não é quem você pensa que ela é. Minha mãe suspirou profundamente. Sofia, eu marquei uma consulta com a doutora Miranda para você. Acho que poderia ser bom conversar com alguém sobre como você está se sentindo. Doutora Miranda era a psicóloga da família. Beatriz havia conseguido fazer minha própria mãe achar que eu estava tendo problemas mentais. Eu não preciso de psicóloga. Preciso que você acredite em mim. Sofia, por favor. Sei que é difícil, mas a Beatriz vai ficar conosco por mais alguns meses. Vocês duas precisam encontrar uma forma de conviver. Depois que minha mãe saiu do quarto, me joguei na cama sentindo uma mistura de raiva e desespero. Beatriz havia se antecipado a mim de novo. Agora qualquer coisa que eu dissesse sobre ela seria interpretada como sinal de instabilidade mental. Mas eu tinha as fotos dos documentos no meu celular. Isso devia ser suficiente para provar alguma coisa, não? Olhei para as imagens. Sozinhas não provavam grande coisa. Poderiam ser interpretadas como documentos legítimos que Beatriz tinha por razões inocentes. E os celulares? Bem, eu havia invadido o quarto dela para fotografá-los. Isso também poderia ser usado contra mim. Beatriz chegou em casa 1 hora depois, e ouvi ela conversando com minha mãe na cozinha. Voz doce, preocupada. Como a Sofia reagiu quando você conversou com ela? Não muito bem. Acho que ela realmente está passando por alguma coisa. Eu me sinto mal por isso, Beatriz disse, e eu podia imaginar a expressão falsa de preocupação no rosto dela. Talvez eu devesse dar mais espaço para ela. Não quero piorar a situação. Não, querida. Você não fez nada de errado. A Sofia precisa aprender a lidar com mudanças. Naquela noite, durante o jantar, Beatriz foi extra gentil comigo.
Perguntou sobre a escola, elogiou meu corte de cabelo, até se ofereceu para me ajudar com o dever de matemática. Tudo na frente da minha mãe, claro. Mas quando estávamos sozinhas lavando a louça, ela se inclinou para perto de mim e sussurrou. Achou meus celulares interessantes? Senti o sangue gelar. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você mexeu nas minhas coisas hoje. Ela sorriu, mas seus olhos estavam frios como gelo. Sabe qual é o problema, Sofia? Você não tem ideia de com quem está mexendo. Eu sei exatamente quem você é, sussurrei de volta. Não, você não sabe. Mas vai descobrir. Ela terminou de secar o último prato e se virou para mim. Aliás, sua consulta com a psicóloga é amanhã, não é? Que coincidência. Hoje mesmo ouvi você conversando sozinha no seu quarto. Eu não estava conversando sozinha. Ah, não? Ela inclinou a cabeça, fingindo confusão. Então com quem você estava conversando? Porque não tinha ninguém lá. Percebi a armadilha tarde demais. Ela tinha me ouvido falando ao telefone com minha amiga Carolina, mas da posição dela no corredor, devia ter parecido que eu estava falando sozinha. Isso vai ser útil para contar para a doutora Miranda. Beatriz continuou. Junto com o fato de que você anda invadindo meu quarto e fazendo acusações malucas. Naquele momento, olhando para o sorriso calculista dela, entendi que estava lutando uma batalha muito mais complexa do que imaginava. Beatriz não era apenas uma golpista comum, ela era uma manipuladora psicológica experiente. E eu estava perdendo. Mas talvez houvesse uma forma de usar isso a meu favor. Se Beatriz era tão confiante assim, talvez fosse hora de fazê-la baixar a guarda. Você sabe, eu disse, forçando um sorriso, acho que você está certa. Talvez eu realmente esteja imaginando coisas. Ela piscou, claramente não esperando por essa reação. É que tem sido difícil mesmo dividir a atenção da minha mãe, continuei. Talvez eu devesse parar de resistir e tentar ser sua amiga de verdade. Por um segundo, vi incerteza nos olhos dela. Mas então o sorriso voltou. Seria ótimo, Sofia. Realmente seria. Naquela noite, deitada na cama, comecei a elaborar um plano. Se Beatriz queria jogar guerra psicológica, eu ia dar para ela exatamente o que ela esperava, uma garota confusa e instável que finalmente estava se rendendo. E enquanto ela relaxasse pensando que havia vencido, eu ia descobrir uma forma de expor a verdade. O jogo havia mudado. E dessa vez eu não ia subestimar minha oponente. A consulta com a doutora Miranda foi exatamente o que eu esperava, e temi. Ela me fez todas as perguntas de praxe sobre como estava me sentindo, se tinha problemas para dormir, se sentia raiva ou ciúmes em relação a Beatriz. Respondi com honestidade, mas percebi como minhas respostas deviam soar. Sim, eu estava tendo problemas para dormir. Sim, eu me sentia frustrada. Sim, achava que Beatriz não era confiável. Sofia, é completamente normal sentir ciúmes quando uma nova pessoa entra na dinâmica familiar, a doutora Miranda disse com aquele tom gentil que psicólogos usam. O importante é aprender formas saudáveis de lidar com esses sentimentos. Quando saí do consultório, minha mãe me esperava na recepção com uma expressão preocupada. O que a doutora disse? Perguntou no carro. Que eu preciso de algumas sessões para trabalhar meus problemas de adaptação, respondi, fazendo aspas no ar. Minha mãe suspirou. Sofia, isso não é uma punição. É para te ajudar. Naquela tarde, em casa, Beatriz estava na cozinha preparando um lanche quando chegamos. Ela olhou para mim com falsa preocupação. Como foi na psicóloga? Bem, eu disse, forçando um sorriso. Na verdade, você estava certa. Acho que eu realmente estava criando problemas na minha cabeça. Vi um lampejo de satisfação nos olhos dela, rapidamente disfarçado por alívio teatral. Que bom que você está se sentindo melhor, ela disse. Podemos ser amigas de verdade agora. Durante os próximos dias, interpretei o papel que ela esperava. Parei de reclamar sobre coisas que desapareciam. Sorri quando ela usava minhas roupas sem pedir. Até mesmo agradeci quando ela ajudou com meu dever de casa, mesmo sabendo que ela havia introduzido erros propositalmente. Beatriz relaxou visivelmente. Começou a ser menos cautelosa, deixando seus celulares extras à vista, falando ao telefone sem se esconder tanto. Até mesmo comentou com minha mãe como estava feliz por finalmente termos nos entendido. Foi então que comecei a fase 2 do meu plano. Numa tarde, quando Beatriz estava no banho, peguei um dos celulares dela e instalei rapidamente um aplicativo de espionagem que havia baixado. Era uma dessas coisas simples que ficam escondidas e enviam cópias das mensagens para outro dispositivo. Meu primo hacker havia me ensinado sobre isso quando descobriu que a namorada estava traindo ele. O app funcionou perfeitamente. Em poucos dias eu tinha acesso a todas as conversas dela com o tal R. E o que descobri foi ainda pior do que imaginava. A garota está se comportando. Acho que finalmente quebrei a resistência dela. Ótimo. Quanto tempo você precisa para finalizar? 2 semanas no máximo. Já tenho acesso ao computador da mãe. Os dados bancários são mais complicados, mas ela me confia tanto agora que é questão de tempo. E a filha não vai ser problema. Não mais. Convenci todo mundo de que ela tem problemas psicológicos.
Se ela tentar me denunciar depois, vão pensar que é surto. Mas a mensagem que mais me assustou veio alguns dias depois. Mudança de planos. Vou precisar acelerar o cronograma. Por quê? A garota está estranha. Muito comportada, muito submissa. Não é natural. Acho que ela está tramando alguma coisa. O que você vai fazer? Vou forçar um confronto. Se ela explodir e agredir fisicamente, posso usar isso para me livrar dela definitivamente. Internação psiquiátrica resolve o problema. Internação psiquiátrica? Meu sangue gelou. Beatriz estava planejando me provocar até eu perder o controle, para depois usar isso como prova de que eu era perigosa. E o pior era que eu quase tinha caído na armadilha. Se continuasse fingindo que estava bem, ela ia escalar as provocações até conseguir a reação que queria. Mas agora eu sabia do plano dela. E isso me dava uma vantagem. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Beatriz começou sua nova estratégia. Sofia, você não vai comer suas torradas? Ela perguntou inocentemente. Não estou com muita fome. Que pena. Eu caprichei no café da manhã hoje. Ela fez uma pausa dramática. Aliás, usei a última geleia de morango. Sei que era sua favorita, mas... Ela estava tentando me provocar com pequenas coisas, testando minha paciência. Respirei fundo e sorri. Tudo bem. Posso comer torradas sem geleia. Vi a frustração passar rapidamente pelos olhos dela. No dia seguinte, foi minha vez de subir o jogo. Quando cheguei da escola, encontrei Beatriz usando meu vestido favorito, aquele que minha avó havia dado para mim no aniversário. Nossa, esse vestido fica lindo em você, eu disse, sorrindo. Pode ficar com ele se quiser. Ela piscou, confusa. Claramente não era a reação que esperava. Sério? Mas, é seu favorito. Eu disse com naturalidade. Mas acho que fica melhor em você mesmo. Durante o jantar daquele dia, observei Beatriz ficando cada vez mais agitada. Suas provocações sutis não estavam funcionando, e ela não sabia como escalar sem parecer a vilã da história. Foi então que ela cometeu seu segundo erro grande. Naquela noite, ouvi ela falando ao telefone novamente, mas dessa vez estava mais alterada. Não, ela não está reagindo. É como se soubesse o que estou fazendo. Calma. Talvez você esteja paranoica. Não estou paranoica. Tem alguma coisa errada. Ontem ofereci para ela o vestido favorito dela e ela disse que eu podia ficar com ele. Que adolescente faz isso? Uma que está tentando te agradar? Ou uma que está armando alguma coisa? Ouvi ela desligando com raiva. No dia seguinte, durante o almoço na escola, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sei que você está lendo minhas mensagens. Meu coração quase parou. Como ela descobriu? Rapidamente digitei de volta. Não sei do que você está falando. Para de fingir. Sofia, você instalou alguma coisa no meu celular. Não respondi. Minha cabeça estava a mil, tentando entender como ela havia descoberto. A resposta veio na mensagem seguinte. Achei o aplicativo. Você é mais esperta do que pensei, mas também é mais burra do que imagina. O que quer dizer? Quer dizer que agora eu sei que você sabe. E isso muda tudo. Senti um arrepio na espinha. Beatriz havia descoberto minha espionagem, e agora eu não tinha mais a vantagem da informação. Quando cheguei em casa naquela tarde, a casa estava estranhamente quieta. Minha mãe ainda estava no trabalho, mas onde estava Beatriz? Beatriz? Chamei. Estou aqui em cima, ela respondeu do meu quarto. Subi as escadas devagar, cada passo aumentando minha ansiedade. Quando cheguei à porta do meu quarto, quase desmaiei. Beatriz estava sentada na minha cama, cercada por pedaços do meu diário rasgado. Ela havia destruído 5 anos de recordações, pensamentos íntimos, segredos que nunca contei para ninguém. Por que fez isso? Perguntei, a voz saindo como um sussurro. Porque agora eu sei quem você realmente é, Sofia. Ela disse calmamente, pegando outro pedaço do diário. E você sabe quem eu sou. Isso não te dá o direito de destruir minhas coisas. Direito? Ela riu. Você invadiu minha privacidade, espionou meus telefones, tentou sabotar meu relacionamento com sua mãe. E está falando de direitos? Eu me forcei a ficar calma, mesmo com o coração disparado. O que você quer? Quero que pare de fingir que é uma garotinha inocente, ela disse, se levantando. Você é tão manipuladora quanto eu. A diferença é que eu sou melhor nisso. Ela se aproximou de mim, e pela primeira vez vi seu verdadeiro rosto sem máscaras, sem fingimento. Agora você vai me ouvir com atenção, ela continuou. Você vai parar de me investigar, vai parar de tentar me expor, e vai continuar sendo a irmã adotiva perfeita. Porque se não fizer isso? O que? Perguntei, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Beatriz sorriu, mas não havia calor nenhum naquele sorriso. Você realmente quer descobrir até onde eu posso ir? Naquele momento, olhando para os destroços do meu diário espalhados pela cama, percebi que a guerra havia entrado numa nova fase. E dessa vez ela sabia que eu sabia. Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando no confronto com Beatriz e no que ela havia dito. Você realmente quer descobrir até onde eu posso ir? As palavras ecoavam na minha cabeça como uma ameaça.
Pela manhã, desci para o café da manhã esperando encontrar Beatriz com sua máscara de menina doce de volta, mas ela nem estava lá. A Beatriz não vai à escola hoje, minha mãe explicou. Disse que está se sentindo mal. Claro que estava. Ela provavelmente estava planejando seu próximo movimento. Na escola, tentei agir normalmente, mas estava constantemente olhando por cima do ombro, esperando que ela aparecesse. Durante o almoço, recebi outra mensagem. Sua mãe está sozinha em casa hoje. Que pena que você não pode protegê-la. Meu sangue gelou. Era uma ameaça clara. Liguei para casa na hora, mas ninguém atendeu. Liguei para o celular da minha mãe direto para a caixa postal. Senti pânico subindo pela garganta. E se Beatriz tivesse feito alguma coisa com minha mãe? E se ela tivesse decidido acelerar seus planos porque eu havia descoberto a verdade? Não consegui ficar na escola. Inventei uma desculpa sobre dor de estômago e pedi para ir embora mais cedo. O trajeto de ônibus para casa nunca pareceu tão longo. Quando cheguei, a casa estava em silêncio total. Mãe, gritei, entrando pela porta da frente. Nada. Mãe, gritei mais alto, correndo pela casa. Encontrei minha mãe na sala, sentada no sofá, mas havia algo errado. Ela estava muito pálida e parecia confusa. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Ela olhou para mim como se tivesse dificuldade para me reconhecer por um momento. Sofia, por que você não está na escola? Eu liguei para você e não atendeu. Fiquei preocupada. Ligou? Ela passou a mão pela testa. Desculpa, querida. Acho que dormi na sala. Me sinto estranha desde o almoço. Estranha como? Tonta, cansada. A Beatriz fez um chá para mim quando disse que estava com dor de cabeça, mas depois disso, ela balançou a cabeça. Não consigo pensar direito. Um chá. Beatriz havia feito um chá para ela. Mãe, que tipo de chá? Não sei. Ela disse que era um chá calmante que a mãe dela sempre fazia. Minha mãe tentou se levantar e cambaleou. Nossa, estou realmente tonta. Ajudei ela a se sentar novamente, minha mente correndo. Beatriz havia drogado minha mãe. Não era uma dose forte, provavelmente só o suficiente para deixá-la desorientada e confusa por algumas horas. Mas por quê? A resposta veio quando subi para o meu quarto e encontrei minha gaveta revirada. Meu computador pessoal estava ligado, mas eu tinha certeza de que havia desligado antes de sair para a escola. Sentei na frente do computador e checei o histórico. Alguém havia acessado minha conta de e-mail, minhas redes sociais, até mesmo meus arquivos pessoais. Mas não era só isso, alguém também havia enviado mensagens. Com horror crescente, vi que haviam sido enviados e-mails do meu computador para a escola, para parentes distantes, até mesmo para a doutora Miranda. Mensagens estranhas e preocupantes. Uma para a coordenadora da escola dizia: estou tendo pensamentos muito escuros ultimamente. Às vezes tenho vontade de machucar a Beatriz. Não sei se consigo me controlar. Outra para minha tia: acho que estou perdendo a cabeça. Tenho certeza de que a Beatriz está tentando me machucar, mas ninguém acredita em mim. Às vezes penso em fazer algo terrível. E a pior de todas para a doutora Miranda, as sessões não estão adiantando. Os pensamentos violentos estão piorando. Ontem pensei em colocar alguma coisa na comida da Beatriz. Socorro! Beatriz havia criado um histórico digital de uma garota em crise mental, com tendências violentas. Se essas mensagens chegassem aos destinatários, eu seria vista como uma ameaça. Rapidamente, tentei deletar os e-mails da caixa de enviados, mas era tarde demais. Eles já haviam sido enviados. Foi então que ouvi a porta da frente se abrindo. Oi, família! A voz doce de Beatriz ecoou pela casa. Desci correndo as escadas. O que você fez? Gritei quando a vi. Ela sorriu inocentemente. Do que você está falando, Sofia? Você drogou minha mãe e mandou e-mails do meu computador. Sofia, você está bem? Minha mãe perguntou da sala, sua voz ainda meio pastosa. Por que está gritando? Mãe, ela colocou alguma coisa no seu chá. Beatriz arregalou os olhos, fingindo choque. Sofia, por que você diria uma coisa dessas? Porque é verdade. Ela acessou meu computador e mandou mensagens falsas para... Que mensagens? Minha mãe perguntou, se aproximando. Percebi a armadilha tarde demais. Se eu contasse sobre as mensagens, teria que explicar o conteúdo delas. E o conteúdo fazia parecer que eu estava tendo pensamentos violentos sobre Beatriz. Eu gaguejei. Sofia mandou uns e-mails muito estranhos hoje, Beatriz disse com voz preocupada. Talvez ela devesse mostrar para você mesma. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era medo. Sofia, que e-mails? Eu não mandei. Foi ela. Apontei para Beatriz, mas sabia como devia parecer, uma adolescente histérica culpando outra pessoa. Talvez seja melhor verificarmos, minha mãe disse calmamente. Pode me mostrar o que mandou? Não tinha escolha. Levei ela para o meu quarto e mostrei os e-mails. Vi o rosto dela empalidecer a cada mensagem que lia. Sofia, ela sussurrou. Você realmente escreveu isso? Não. Foi a Beatriz. Ela? Sofia, essas mensagens foram enviadas do seu computador com sua conta durante o horário escolar. A voz da minha mãe estava tremendo.
Como a Beatriz poderia ter feito isso se ela estava em casa doente? Era uma armadilha perfeita. Beatriz havia criado um álibi para si mesma ao fingir estar doente, e agora eu não tinha como provar que ela havia acessado meu computador. Mãe, você tem que acreditar em mim. Ela drogou você com aquele chá para que não percebesse. Chega, minha mãe gritou, me assustando. Sofia, isso já passou de todos os limites. Você está acusando a Beatriz de tentativa de envenenamento agora? Beatriz apareceu na porta do quarto, com lágrimas nos olhos. Senhora Mendes, eu juro que não fiz nada. Só fiz um chá de camomila porque a senhora disse que estava com dor de cabeça. Eu sei, querida, minha mãe disse, puxando Beatriz para um abraço protetor. Não é culpa sua. Olhei para as duas ali, minha mãe consolando a pessoa que estava tentando nos destruir, e percebi que Beatriz havia vencido mais uma batalha. Mas quando minha mãe não estava olhando, Beatriz me olhou por cima do ombro dela e sorriu. Um sorriso frio, calculista, vitorioso. Naquela noite, durante o jantar, minha mãe fez um anúncio que me gelou até os ossos. Sofia, marquei uma sessão de emergência com a doutora Miranda para amanhã, e acho que talvez seja melhor você passar alguns dias na casa da sua tia Carmen, até as coisas se acalmarem. O quê? Não. Mãe, você não pode me mandar embora. Não estou te mandando embora, ela disse, mas evitou meu olhar. É só. Preciso de um tempo para entender o que está acontecendo. Beatriz colocou a mão no ombro da minha mãe. Talvez seja melhor mesmo. Sofia pode ter o espaço que precisa para se recuperar. Recuperar. Como se eu fosse a que estava doente. Naquela noite, fiz as malas sabendo que estava perdendo mais que uma batalha. Estava perdendo minha casa, minha família, minha vida. E Beatriz havia conseguido tudo isso sem precisar me agredir fisicamente ou criar uma grande cena. Ela havia usado minha própria tentativa de expô-la contra mim. Enquanto dobrava minhas roupas, encontrei um bilhete debaixo da minha gaveta. Você deveria ter me deixado em paz, Sofia. Agora vai descobrir o que acontece com quem tenta me atrapalhar. Sua mãe está começando a me ver como a filha que sempre quis. Em breve, você vai ser só uma lembrança ruim. O bilhete não estava assinado, mas eu reconheci a letra. Pela manhã, enquanto esperava minha tia chegar para me buscar, observei Beatriz ajudando minha mãe com o café da manhã. Elas pareciam tão naturais juntas, como se fossem realmente mãe e filha. E eu me tornará a intrusa. Quando minha tia chegou, minha mãe me abraçou na porta. Isso é temporário, tá bom? Só até você se sentir melhor. Mãe, por favor, não me mande embora. Não estou te mandando embora, ela repetiu, mas havia uma distância na voz dela que nunca existiu antes. Quando o carro da minha tia se afastou da casa, olhei pela janela traseira e vi Beatriz na porta, acenando com um sorriso doce. Ela havia conseguido. Havia me removido da equação. Mas enquanto víamos minha casa desaparecer na distância, uma coisa Beatriz não sabia era que eu havia fotografado aquele bilhete antes de sair. E dessa vez eu não ia desistir. A casa da minha tia Carmen ficava a 40 minutos da nossa cidade, numa rua tranquila cheia de árvores antigas. Tia Carmen era irmã do meu pai e sempre foi a tia legal, aquela que me dava doce antes do almoço e me deixava ficar acordada até tarde vendo filme. Mas quando chegamos, ela estava séria de um jeito que eu nunca tinha visto. Sofia, ela disse, me ajudando com as malas, sua mãe me contou sobre os e-mails que você andou mandando. Meu coração despencou. Tia, eu posso explicar? Depois você me explica. Primeiro, vamos te instalar no quarto e você vai descansar um pouco. O quarto de hóspedes da tia Carmen era pequeno mas aconchegante, com papel de parede florido e uma cama que rangia quando você se mexia. Sentei na beirada da cama e finalmente deixei as lágrimas saírem. Eu a havia perdido. Beatriz havia conseguido me afastar da minha própria casa, da minha própria mãe. E o pior era que eu não tinha como provar nada do que ela havia feito. Mais tarde, durante o jantar, tia Carmen tentou conversar comigo sobre os acontecimentos. Diferente da minha mãe, ela me deixou falar sem me interromper. Você realmente acredita que essa menina está tramando alguma coisa? Ela perguntou quando terminei de contar minha versão. Eu sei que parece loucura, tia. Mas é verdade. Tia Carmen ficou pensativa por um longo momento. Sabe, Sofia, eu sempre achei estranho sua mãe aceitar essa garota tão rapidamente. Ela nem conhecia direito a família. Você acredita em mim? Não sei se acredito em tudo, ela disse honestamente. Mas acredito que você acredita. E isso já é alguma coisa. Naquela noite, antes de dormir, tia Carmen me trouxe um chá e sentou na beirada da cama. Sofia, mesmo que essa menina seja tudo o que você diz que ela é, você precisa entender uma coisa. Os métodos que você usou não foram os corretos. Como assim? Invadir o quarto dela, mexer nas coisas pessoais, instalar aplicativos no celular. Mesmo que fosse para descobrir a verdade, isso não estava certo. Eu sabia que ela tinha razão, mas também sabia que não tinha outras opções. Ninguém acreditava em mim, tia. O que eu devia fazer? Devia ter procurado ajuda de outro adulto. Devia ter juntado evidências de forma legal. Devia ter sido mais paciente. Paciente? Ela estava destruindo minha família. E agora você está longe da sua família mesmo assim.
Às vezes, Sofia, quando lutamos contra monstros, corremos o risco de nos tornar monstros também. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por horas depois que ela saiu. No dia seguinte, tia Carmen me levou para a sessão com a doutora Miranda. O consultório parecia diferente dessa vez, mais frio, mais clínico. Sofia, recebi seus e-mails, a doutora Miranda disse assim que sentei. Estou muito preocupada. Doutora, eu não escrevi aqueles e-mails. Foi a Beatriz. Sofia, pare. Ela levantou a mão. Vamos começar de novo. Você pode me contar como está se sentindo agora, neste momento? Suspirei profundamente. Frustrada. Com raiva. Injustiçada. E esses sentimentos sobre a Beatriz? Quando começaram? Passei a próxima hora tentando explicar tudo de novo, mas percebi que quanto mais eu falava sobre Beatriz, mais preocupada a doutora Miranda ficava. Para ela, eu era uma adolescente desenvolvendo uma obsessão perigosa. Sofia, gostaria de conversar com sua tia por alguns minutos, ela disse no final da sessão. Fiquei sentada na sala de espera observando uma planta murcha no canto enquanto elas conversavam. Quando saíram, tia Carmen estava com uma expressão grave. No carro, ela me disse, a doutora acha que você pode se beneficiar de alguns dias numa clínica especializada. Uma clínica psiquiátrica? Minha voz saiu como um sussurro. Não é uma punição, Sofia. É para te ajudar a organizar os pensamentos. Tia, por favor, você não pode deixar eles me internarem. Ninguém vai te internar contra sua vontade, ela disse, mas percebi a hesitação na voz. É só para avaliação. Naquela noite, na casa da tia Carmen, tive uma crise de pânico real. As paredes pareciam estar se fechando ao meu redor. Beatriz havia conseguido não apenas me afastar de casa, mas também fazer todos acreditarem que eu estava mentalmente instável. Foi então que me lembrei do bilhete que ela havia deixado no meu quarto. Peguei meu celular e olhei para a foto que havia tirado. A letra. Eu reconheci aquela letra de algum lugar. Levantei da cama e liguei o computador da tia Carmen. Entrei nas minhas redes sociais e comecei a procurar. Foi quando encontrei uma mensagem que Beatriz havia escrito no caderno de uma colega de classe semanas atrás, que alguém havia postado no Instagram. A letra era diferente. Completamente diferente. Isso significava que Beatriz havia disfarçado a letra quando escreveu o bilhete, mas esqueceu de disfarçar quando escreveu no caderno da colega. Ou, talvez houvesse duas pessoas diferentes. Minha mente começou a correr. E se Beatriz não estivesse trabalhando sozinha? E se houvesse mais alguém envolvido? Voltei às mensagens que eu havia interceptado antes. O tal R com quem ela conversava. Sempre achei que fosse um comparsa, mas e se fosse alguém mais próximo? Comecei a pesquisar nos perfis das pessoas que conheciam Beatriz, procurando por nomes que começassem com R. Foi quando encontrei algo interessante, uma foto antiga no perfil da escola anterior dela, onde aparecia com um grupo de alunos. Na legenda identificavam todos por nome. Um deles era Ricardo Santos. Santos, o mesmo sobrenome de Beatriz. Fiz uma busca mais aprofundada e encontrei o perfil dele. Era alguns anos mais velho que Beatriz e nas fotos parecia ser bem próximo dela. Muito próximo para ser coincidência. E então vi uma foto que me fez o sangue gelar. Era uma foto da nossa rua. Nossa rua. Com a legenda, visitando a irmãzinha no novo lar. Beatriz tinha um irmão. E ele estava por aqui. Rapidamente voltei às mensagens antigas e tudo começou a fazer sentido. R não era um comparsa qualquer. Era Ricardo, o irmão dela. E eles estavam trabalhando juntos desde o início. Foi ele quem havia entrado na minha casa para mexer no computador enquanto Beatriz estava doente na escola. Foi ele quem havia ajudado a criar toda a farsa sobre a mãe internada. Talvez até mesmo a identidade falsa que encontrei no quarto dela. Eles eram uma equipe. Na manhã seguinte, mostrei minhas descobertas para a tia Carmen. Ela ficou olhando para as evidências por um longo tempo. Sofia, isso é bastante convincente, ela admitiu. Mas não prova que eles estão tentando roubar sua família. Mas é um começo, não é? Pelo menos prova que ela mentiu sobre estar sozinha. Tia Carmen concordou que era suspeito o suficiente para investigar mais. Vou ligar para sua mãe. Mas Sofia, você precisa me prometer uma coisa. O quê? Se estivermos erradas sobre isso, se descobrirmos que Beatriz realmente é só uma garota passando por um momento difícil, você vai aceitar que precisa de ajuda profissional. E se estivermos certas? Se estivermos certas, vamos fazer o que deveria ter sido feito desde o início. Vamos chamar a polícia. Naquela tarde, tia Carmen ligou para minha mãe e disse que queria ir visitá-las no dia seguinte. Não mencionou minhas descobertas, disse apenas que queria ver como as coisas estavam. Vamos pegar eles de surpresa, ela explicou. Se realmente há alguma coisa errada, eles não vão estar preparados para uma visita inesperada. Passei a noite acordada, ensaiando mentalmente o que iria dizer, como iria provar tudo, porque eu sabia que essa seria minha última chance. Se eu não conseguisse provar que Beatriz e Ricardo estavam tramando algo, perderia minha família para sempre. E se conseguisse? Bem, talvez ainda houvesse esperança de recuperar minha vida.
O dia da visita amanheceu nublado, como se o próprio céu estivesse antecipando o confronto que estava por vir. Tia Carmen e eu chegamos em casa por volta das 2 da tarde, sem avisar previamente. Quando tocamos a campainha, foi Beatriz quem abriu a porta. Por uma fração de segundo, vi surpresa genuína nos olhos dela, mas ela se recuperou rapidamente. Sofia, que surpresa, ela disse, me abraçando como se fôssemos melhores amigas. Senti tanto sua falta. Minha mãe apareceu atrás dela, e percebi imediatamente que algo estava diferente. Ela parecia mais magra, com olheiras profundas, como se não estivesse dormindo bem. Carmen, Sofia, que bom que vieram, minha mãe disse, mas havia uma tensão na voz dela. Entrem, entrem. Enquanto conversávamos na sala, observei cada detalhe. Beatriz estava usando mais uma das minhas roupas, uma blusa que eu adorava. Havia algumas fotos novas na estante, fotos dela com minha mãe que eu nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse sistematicamente se inserindo na nossa história familiar. Como você está se sentindo, Sofia? Beatriz perguntou com falsa preocupação. Sua mãe disse que você estava passando por um momento difícil. Estou bem melhor, respondi, forçando um sorriso. Na verdade, descobri algumas coisas interessantes enquanto estava fora. Vi um lampejo de alerta nos olhos dela. Que tipo de coisas? Minha mãe perguntou. Bem, por exemplo, descobri que a Beatriz tem um irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou completamente imóvel por alguns segundos. Irmão? Minha mãe perguntou, confusa. Beatriz, você nunca mencionou um irmão. É complicado, Beatriz gaguejou. Nós somos meio afastados. Que estranho, eu continuei, tirando o celular do bolso. Porque pelo que vi nas redes sociais dele, vocês parecem bem próximos. Inclusive, ele postou uma foto da nossa rua há algumas semanas. Tia Carmen se inclinou para a frente. Beatriz, querida, você pode nos contar sobre seu irmão? Por que vocês estão me interrogando? Beatriz rebateu com um tom mais agressivo do que pretendia. Só porque a Sofia ficou obcecada comigo, agora vou ter que justificar minha família inteira? Ninguém está te interrogando, minha mãe disse, mas percebi que ela estava prestando atenção na mudança de comportamento da Beatriz. É só que é estranho você nunca ter mencionado um irmão. Foi então que ouvimos um barulho vindo do andar de cima, como se alguém tivesse derrubado alguma coisa. Todos olhamos para o teto. Minha mãe franziu a testa. Que barulho foi esse? Deve ter sido o gato da vizinha no telhado, Beatriz disse rapidamente. Mas eu sabia que não tínhamos ouvido um gato. E pela expressão da tia Carmen, ela também desconfiou. Mãe, eu disse calmamente, acho que tem alguém lá em cima. Não seja ridícula, Sofia, Beatriz rebateu. Suas paranoias estão voltando. Mas minha mãe se levantou. Vou dar uma olhada. Não precisa, Beatriz disse, se levantando também. Tenho certeza de que não tem nada. Então não custa nada verificar, tia Carmen disse, se juntando a nós. Subimos as escadas em silêncio. Quando chegamos ao corredor, ouvimos claramente o som de alguém se movendo no meu quarto. Minha mãe olhou para Beatriz com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era desconfiança pura. Beatriz, quem está no quarto da Sofia? Antes que ela pudesse responder, a porta do meu quarto se abriu e um rapaz que eu reconheci das fotos apareceu. Era Ricardo, sem dúvida. Alto, magro, com os mesmos olhos frios da Beatriz. Oi, pessoal, ele disse com um sorriso desconfortável. Desculpa, não queria incomodar. Minha mãe ficou paralisada. Quem é você? Como entrou na minha casa? Eu sou Ricardo, ele respondeu, olhando para Beatriz em busca de ajuda. Irmão da Beatriz. E o que você está fazendo no quarto da minha filha? Ricardo olhou para Beatriz novamente, claramente em pânico. Eles não haviam combinado uma história para essa situação. Eu estava procurando um carregador de celular emprestado, ele mentiu mal. Tia Carmen se adiantou. E como você entrou na casa? Beatriz me deu uma chave, ele respondeu sem pensar. Todos olharam para Beatriz, que estava ficando cada vez mais pálida. Você deu uma chave da nossa casa para ele? Minha mãe perguntou, sua voz subindo de tom. Eu posso explicar, Beatriz começou, mas minha mãe a cortou. Explicar o quê? Porque há um estranho na minha casa, mexendo nas coisas da Sofia, com uma chave que você deu sem me consultar. Foi então que notei que Ricardo estava segurando algo. Era meu diário antigo, aquele que eu guardava numa caixa embaixo da cama. Por que você está com o diário da Sofia? Tia Carmen perguntou. Ricardo olhou para o diário como se tivesse se esquecido o que estava segurando. Eu não sei. Encontrei aqui. Embaixo da cama dela? Minha mãe estava visivelmente furiosa agora. Você estava vasculhando o quarto da minha filha. Olha, isso é um mal-entendido. Beatriz tentou intervir, mas sua voz estava tremendo. Que tipo de mal-entendido? Eu perguntei. Vocês dois estão aqui na minha casa, mexendo nas minhas coisas, e eu tenho certeza de que não é a primeira vez. Sofia, você está sendo paranoica de novo. Beatriz tentou, mas dessa vez minha mãe não comprou. Não, minha mãe disse firmemente. Desta vez eu quero uma explicação. Agora. Ricardo e Beatriz se entreolharam, e pude ver o momento exato em que eles perceberam que o jogo havia acabado.
Tá bom, Ricardo disse, respirando fundo. Vou contar a verdade. Ricardo, não, Beatriz sussurrou, mas ele ignorou. Nós somos irmãos, sim. E estávamos tentando conseguir algum dinheiro. Como assim? Minha mãe perguntou. A Beatriz teve a ideia. Ela disse que podia se passar por uma garota em situação difícil, vir morar aqui, e eventualmente conseguir acesso às suas contas bancárias. O silêncio que se seguiu foi total. Até Beatriz parou de tentar se defender. Vocês são golpistas, tia Carmen disse, sua voz carregada de indignação. Não é bem assim, Ricardo continuou. A gente só precisávamos do dinheiro. E a senhora parecia ter uma vida boa, então. Então decidiram me roubar? Minha mãe interrompeu, sua voz quase um sussurro. E usar a Sofia como bode expiatório, eu acrescentei. Todos aqueles e-mails estranhos foram para me fazer parecer instável, não foi? Para que quando vocês roubassem o dinheiro e sumissem, eu levasse a culpa. Beatriz finalmente encontrou sua voz, mas não era mais a voz doce que ela usava há meses. Era fria e irritada. Você não faz ideia de como é precisar se virar sozinha, ela cuspiu. Você sempre teve tudo de mão beijada. Uma mãe que te adora, uma casa bonita, dinheiro para tudo que precisa. Isso não justifica roubar ninguém, tia Carmen rebateu. Não? Beatriz riu amargamente. Vocês têm tanto e nem percebem. Acham que merecem tudo que têm? O que eu mereço, minha mãe disse, sua voz voltando a ficar forte, é não ser enganada por uma golpista na minha própria casa. Ela se virou para Ricardo. E você? Qual era exatamente seu papel nisso tudo? Eu ajudava com as partes técnicas, ele admitiu. Os e-mails, acessar o computador quando vocês não estavam em casa, essas coisas. Então foi você quem mandou aquelas mensagens do meu computador, eu disse. Foi. Desculpa por isso. Desculpa, minha mãe explodiu. Vocês quase fizeram minha filha ser internada numa clínica psiquiátrica. Foi então que a realidade da situação realmente bateu. Eles não eram apenas ladrões, eles eram manipuladores psicológicos que haviam quase destruído minha sanidade mental. Mãe, eu disse calmamente, liga para a polícia. Não, Beatriz disse rapidamente. Por favor, não precisamos envolver a polícia. Nós vamos embora agora mesmo e vocês nunca mais vão nos ver. Tarde demais para isso, tia Carmen disse, já discando no celular. Por favor, Beatriz implorou, e pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente desesperada. Nós somos menores de idade. Isso vai arruinar nossa vida. Vocês deviam ter pensado nisso antes de tentar arruinar a nossa, minha mãe respondeu friamente. A polícia chegou 20 minutos depois. 2 policiais ouviram nossa história e examinaram as evidências que eu havia coletado. Quando checaram a identidade de Ricardo e Beatriz, descobriram que eles já tinham fichas na polícia por golpes similares em outras cidades. Vocês não são os primeiros, um dos policiais explicou. Eles fazem isso há pelo menos 2 anos. Sempre a mesma estratégia, a garota se infiltra numa família, geralmente mães solteiras, e o irmão dá apoio técnico. O que acontece agora? Minha mãe perguntou. Eles vão ser processados por tentativa de estelionato, invasão de domicílio, falsidade ideológica. Como são menores, provavelmente irão para uma instituição de recuperação. Enquanto os policiais prendiam Ricardo e Beatriz, ela se virou para mim uma última vez. Você acha que ganhou? Ela disse, mas não havia mais raiva na voz, apenas cansaço. Mas você nunca vai entender como é não ter nada. Talvez não, eu respondi. Mas pelo menos eu sei como é ter uma família de verdade. Uma família que se importa o suficiente para lutar por mim, mesmo quando as evidências parecem estar contra mim. Olhei para minha mãe e tia Carmen, que estavam ao meu lado me apoiando. É isso que você nunca conseguiu entender, Beatriz. Você tentou roubar minha família, mas família não é algo que se rouba. É algo que se constrói com amor e confiança. Elas foram levadas naquela tarde e eu nunca mais as vi pessoalmente. Mas a história não terminou aí. Nos dias que se seguiram, descobrimos a extensão do plano deles. Eles haviam conseguido acesso parcial às contas bancárias da minha mãe e já haviam transferido pequenas quantias. Valores baixos o suficiente para não serem notados imediatamente. No total, haviam roubado quase R$3.000 ao longo dos meses. O banco estornou o dinheiro quando apresentamos o boletim de ocorrência, mas o impacto emocional foi muito maior que o financeiro. Minha mãe passou semanas se culpando por ter sido enganada, por não ter acreditado em mim desde o início. Como eu pude ser tão cega? Ela se perguntava constantemente. Mãe, eles eram profissionais, eu respondi numa dessas conversas. Era o trabalho deles enganar pessoas. Você não podia saber, mas você sabia. Você tentou me avisar desde o início. E você quis proteger uma garota que achava que estava sofrendo. Não há nada de errado nisso. Demorou, mas eventualmente conseguimos reconstruir nossa confiança mútua. As sessões com a doutora Miranda ajudaram, dessa vez, para trabalhar o trauma de ter sido manipuladas, não para me tratar. 6 meses depois, recebemos uma carta. Era de Beatriz, escrita na instituição onde estava cumprindo sua sentença. Sofia, sei que você provavelmente não quer saber de mim, mas preciso escrever isso. Os terapeutas aqui dizem que é parte do processo de recuperação. Você estava certa sobre tudo.
Ricardo e eu fazíamos isso há anos. Começou quando nossos pais morreram num acidente de carro. Nós realmente somos órfãos, essa parte era verdade. Mas ao invés de aceitar a ajuda do sistema, decidimos que era mais fácil pegar o que precisávamos de pessoas que tinham mais que nós. Eu sei que isso não justifica nada, e sei que vocês não têm obrigação de me perdoar, mas quero que saiba que pela primeira vez na minha vida, estou recebendo ajuda real, não ajuda que eu esteja tentando manipular ou explorar. Talvez quando eu sair daqui, eu possa tentar viver de forma honesta. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Obrigada por me parar antes que eu fizesse algo ainda pior. Beatriz. Mostrei a carta para minha mãe. Lemos juntas, em silêncio. O que você acha? Ela perguntou. Acho que ela está tentando, respondi. Não sei se é real ou se é só mais manipulação. Mas pelo menos ela parou de nos machucar. Você a perdoa? Pensei na pergunta por um longo tempo. Não sei se perdoo. Mas não guardo mais raiva. É diferente. Um ano depois, nossa vida havia voltado completamente ao normal. Melhor que normal, na verdade. O trauma nos aproximou de uma forma que nunca tínhamos experimentado antes. Minha mãe mudou as fechaduras, instalou câmeras de segurança e se tornou muito mais cuidadosa sobre confiar em estranhos. Mas ela não se fechou para o mundo. Ainda ajuda pessoas quando pode, só de forma mais inteligente. Eu aprendi coisas sobre mim mesma que nunca soube que precisava aprender. Aprendi que às vezes confiar na sua intuição é mais importante que ser educada. Aprendi que lutar pela verdade vale a pena, mesmo quando ninguém acredita em você. E aprendi que família real é aquela que fica do seu lado, mesmo quando as evidências parecem estar contra você. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse descoberto a verdade a tempo. Se Beatriz e Ricardo teriam conseguido roubar tudo e desaparecer, me deixando como suspeita principal. Mas então lembro que isso não aconteceu. Eles não conseguiram. E hoje, sentada na mesa da cozinha fazendo lição de casa enquanto minha mãe prepara o jantar, posso olhar pela janela e ver nossa rua tranquila, nossa vida tranquila. E saber que lutei por isso. Que lutei pela minha família, pela minha verdade, pela minha vida. E ganhei. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!